Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina de Contabilidade Intermediária 1, hoje nós vamos falar sobre resultado de exercícios futuros. Vamos lá? Bom pessoal, essa discussão sobre resultado de exercícios futuros, ela aconteceu na contabilidade há bastante tempo, né? A inserção dessa conta da necessidade de reconhecer resultados de exercícios futuros foi introduzido nas demonstrações contábeis em 1976, então lá atrás, com a entrada em vigor da Lei 6.404, né? Então, o que a gente deve levar em consideração quando a gente fala em resultado de exercícios futuros? Que essa informação ela era e ela é muito útil para as sociedades que devem prestar contas sobre os seus compromissos para a sociedade, né, para os múltiplos usuários interessados nas demonstrações financeiras, é, mas são obrigações não financeiras. Então, não é que a empresa deve dinheiro para alguém. Ela deve, sim, mas em bens ou em prestação de serviço, né? Eu coloquei aqui dois exemplos para ficar um pouco mais fácil da gente entender, né? O exemplo 1 é as empresas de transporte coletivo, né? É bastante interessante isso. Então, quando a gente olha para as empresas de transporte coletivo de passageiros municipais ou intermunicipais, elas vendem vale transportes, né? Aqui na cidade de Dourados, os acadêmicos, por exemplo, utilizam um cartão de passe de ônibus, né? Então, esse passe, quando é vendido esse vale transporte, a empresa assume um compromisso com essa pessoa, né? Assume essa obrigação, né, de prestar esse serviço de transporte público. Então, essa obrigação que a empresa tem, ela entraria nesse resultado de exercícios futuros, né? Então, a empresa de transporte é um belo exemplo aí de enquadramento, né, dessa temática do resultado de exercícios futuros, tá? Um segundo exemplo, as empresas de construção civil. Tem muitas situações, e agora aqui em Dourados tem muito disso, de vender o imóvel na planta, por exemplo, né? Vende-se na planta, então é feito um contrato com esses compradores vão pagando parcelas até que esse imóvel, né, ou esse terreno esteja pronto para ser usado, para ser habitado, para ser entregue de fato, ser feita a transferência de posse, né? Então, como a gente está fazendo uma negociação com o cliente de algo que ainda vai acontecer, que vai acontecer no futuro, essa entrega, essa necessidade de entrega do bem para o cliente lá no futuro, ela representa uma obrigação para a empresa, né? A empresa deve cumprir essa obrigação ao longo do tempo, né? Então, um ponto importante que eu quero destacar aqui para vocês, quando a gente fala aqui do transporte coletivo, a gente já tem essa percepção de curto prazo, mas não necessariamente isso é de curto prazo, que pode o usuário usar esse vale transporte daqui um ano, daqui 2 anos, né? Independente do tempo que ele demorar para usar, a empresa vai ter que oferecer o serviço para aquele passe que foi vendido, né? A mesma coisa para a construção civil. O impacto que vai ter, costuma ser de longo prazo. Então, perpassa para o exercício financeiro subsequente para 2, 3, 4 anos para frente, né? Então, quando a gente trata é, com fatos, com eventos econômicos que têm essa característica, que têm essa natureza, a gente dava um tratamento específico considerando um subgrupo de resultado de exercícios futuros lá no passivo, né? Então, era dessa forma que era feito, e tinha essa serventia, isso era bastante interessante na legislação contábil brasileira, porque dava esse tratamento especial para esse tipo de situação, né, nas empresas que lidam com esse tipo de evento econômico, tá? Então, só fazendo uma síntese, o resultado de exercício futuro, ele representa esse lucro que é estimado, né, que ainda não aconteceu, que vai acontecer, e ele é resultante das receitas recebidas antecipadamente, né, então é aquilo
tive de recebimento antecipado descontados os custos e despesas correspondentes a essa receita, tá? Então, o que a gente deve levar em conta? Que integra nesse grupo somente os valores que efetivamente foram pagos, né, recebidos pela empresa, pela organização que está recebendo aquele recurso e não há uma obrigação de devolução desse recurso para quem está pagando. Tá? Então, isso também é uma característica importante. Para a gente reconhecer como resultado de exercícios futuros nesse exercício, a gente precisa considerar que isso é algo que já pertence à empresa, não há o risco dela ter que devolver isso, e aí podem ter várias situações em função de contrato mesmo, né, da tipologia do que está sendo negociado. Tá? Um outro exemplo interessante é a receita de aluguel recebida antecipadamente. Né? Também tem a situação das locações, por exemplo, uma grande imobiliária que faz várias locações. A gente, com relação ao aluguel, a gente sempre paga um mês para morar, né? Então a gente antecipa o pagamento. Então isso é um resultado, é uma receita recebida, não há necessidade, risco disso ter que ser devolvido para o locatário, né? Isso consta no contrato. Então isso é considerado resultado de exercício futuro, tá? Então a gente pode, por exemplo, ter o recebimento de antecipado de aluguel de 5 anos. A gente pode fechar um contrato com um cliente e receber, né, o aluguel de 5 anos. Isso era considerado lá na conta de resultado de exercícios futuros. Qual que era a contraprestação que a empresa tinha que dar? Deixar, né, permitir que o locatário utilize o bem, né, que pertence à empresa, que pertence à imobiliária, enfim. Então, quando a gente fala em resultado de exercícios futuros, a gente sempre está falando de algo que vai acontecer no futuro, né, os fatos que vão se concretizar, né, vão se tornar efetivos para frente, né, normalmente no longo prazo, mas que já está tendo entrada de recurso agora, nesse exercício para a empresa. Então, esse recebimento que a gente está tendo e que representa o lucro, ou seja, eu já descontei os custos e despesas inerentes, isso sim fica lá registrado no balanço como resultado de exercícios futuros. Tá? Então acaba sendo sempre uma contrapartida para as contas do ativo, né? As contas patrimoniais do ativo. Então, se eu tiver uma entrada de recurso no caixa, a contrapartida é o resultado de exercícios futuros. Tá? Então, essa é a característica dessa conta, né, desse subgrupo que a gente tinha antes da mudança da lei. A gente já vai falar dessa mudança e das implicações que isso teve para a contabilidade. Ok? Então, vamos em frente. Em 2008, nós tivemos uma medida provisória, a medida provisória 449 de 2008, que posteriormente foi convertida em lei, né, a Lei 11.941 de 2009, que alterou a Lei 6.404. Né? A gente teve uma mudança na nomenclatura das contas, dos grupos de contas. Então, o que aconteceu? O grupo de resultado de exercícios futuros, ele aparecia lá no balanço patrimonial entre o passivo exigível e o patrimônio líquido. Né? Então, a gente tinha um dos elementos, o balanço que vocês estão acostumados a ver, a gente só fala em passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido. Antes da mudança da lei, a gente tinha um outro grupo aí que era resultado de exercícios futuros. Tá? Então, esse grupo tinha as receitas recebidas pela empresa, como eu já expliquei, deduzida dos custos e despesas correspondentes incorridos ou a incorrer. Tá? Então, essas eram as contas que figuravam lá no balanço. Então, essas receitas, elas eram reconhecidas de fato lá no resultado em períodos futuros, porque elas estão associadas a eventos futuros, né? Conforme a empresa for fazendo a entrega daquele serviço, daquele produto, daquele bem, essa receita vai sendo apropriada no resultado do ano. Né? Então,
ou pela própria fluência do tempo, como é o caso do aluguel, né, ou de seguros, por exemplo. Tá? Então, essa conta, esse subgrupo, ele ficava lá no balanço patrimonial, no lado ali das origens de recurso. Então, entre o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Okay? A apresentação ficava dessa forma. A gente tinha lá a receita de exercícios futuros e a dedução dos custos e despesas relativas a essas receitas de exercícios futuros. Então, essa era a apresentação do resultado de exercícios futuros no balanço. Tá? Então, como a gente já mencionou, nesse grupo deveria constar apenas os valores recebidos que se referem a transações que vão afetar o patrimônio no exercício seguinte. Então, não afetou nesse exercício, vai afetar somente no exercício seguinte. Então, esses fatos, esses eventos econômicos, eles precisam ser tratados, né, porque eles aconteceram, mas como se referem a uma antecipação, era reconhecido nessas contas, então envolvia essas contas, certo? É importante frisar que não seriam, em hipótese alguma, devolvidos pela empresa, né? Então, a gente recebeu essa antecipação, a gente tem previsões contratuais, acordos que foram feitos com esses clientes, né? De que a gente não vai devolver isso em hipótese alguma. Tá? Então, para constar lá no balanço como receita de exercícios futuros, a gente realmente não pode ter essa possibilidade de ter que devolver isso para quem nos contratou. Ok? Então vamos falar de um exemplo, e aí todos os exemplos, até o 4, estão interrelacionados. Vocês vão ver que eu apresentei o fato, a contabilização, e aí um vai conversando, dialogando com o outro, tá? Só para vocês entenderem a sequência. Então a gente está tratando aqui de um aluguel de máquina, né? Então o registro de um aluguel de uma máquina que foi recebido antecipadamente, tá? Então a gente recebemos esse aluguel antecipado, né? Vamos alugar, temos uma máquina muito boa, foi feita uma negociação com o parceiro, com uma empresa que precisa dessa máquina, né, que quer usar essa máquina, a gente vai alugar para essa empresa. Então, é negociado um valor, é feito, lavrado um contrato e a empresa faz o pagamento antecipado desse aluguel, né? Então, já consta no contrato de que não será feita a devolução ao cliente, não importa se ele não usou, se ele deixou a máquina parada, né? Então não há previsão de devolução desse valor de aluguel. Então esse valor já pertence à empresa, né? Então como que a gente reconhecia esse fato antes da extinção da conta? A gente fazia o débito em banco conta movimento, então entrou esse dinheiro lá na conta da empresa, né? Esse parceiro fez a transferência bancária, e o crédito a gente reconhecia como uma receita de aluguel de máquinas, que é uma das contas lá de resultado de exercícios futuros. Então, é uma conta de resultado, né? Ela fica lá, ela pertence ao nosso balanço patrimonial lá no passivo, né? Mas ela tem essa característica que como ela representa uma obrigação da empresa, que a empresa precisa fornecer, deixar essa máquina que pertence ao seu ativo, ou pertence ao seu estoque, que vai ficar cedido para esse usuário por um tempo, então ela vai figurar lá como uma receita de aluguel. Tá? Então, vai representar para nós lá no balanço como resultado de exercícios futuros. Certo? Então, essa é a primeira situação. Recebemos o valor do aluguel antecipado. Não há possibilidade de devolução desse aluguel, então nós vamos registrar dessa maneira. Certo? Isso é o que estabelecia a legislação à época. Aí nós tivemos uma despesa de frete, porque essa máquina teve que ser levada, né, lá para o contratante, para o parceiro que alugou essa máquina. Então nós vamos fazer o registro dessa despesa de frete. Tá? Então como que a gente faz isso? É uma despesa, então a gente lança débito, despesa com aluguel de máquinas, que compõe lá uma dedução desse resultado, né, uma dedução da receita, igual a gente viu anteriormente aqui nas contas envolvidas, ó. Eu lanço as receitas e depois eu lanço os custos e despesas, certo? Então, essa despesa de frete, ela vai descontar, ela vai diminuir o valor da minha receita lá
como uma conta retificadora, né? Então, lanço a despesa e faço o crédito no caixa porque saiu esse dinheiro, né, da empresa, a empresa teve que pagar para que essa máquina fosse entregue lá para o contratante, ok? Então vamos para o próximo exemplo. Agora nós temos a apropriação da receita. Então o que seria isso? Fizemos esse aluguel, né, esse contrato de aluguel. Como eu disse, esse aluguel é um contrato de longo prazo, então ele é para o futuro, né, a gente não está falando de coisas que já aconteceram, e foi pago esse valor antecipado. Então, conforme for decorrendo o tempo que essa máquina for permanecendo lá, o cliente vai usar, vai usufruir do bem. Então, a gente está entregando esse serviço que foi contratado, esse uso, né, dessa máquina que nos pertence para o contratante, certo? Então, passou-se um mês. Nós tivemos, então, a concretização dessa prestação de serviço, digamos assim, desse empréstimo que foi feito. Então, ele representa agora, sim, uma receita para a empresa, né? Uma receita que impacta diretamente lá no meu resultado do exercício. Então, não figura só lá no meu balanço patrimonial. Ele vai, sim, figurar no meu resultado, porque eu estou apropriando. Não, isso agora realmente é uma receita que impacta no meu resultado do ano, deste exercício. Então, eu vou fazer lá o débito, receita de aluguel de máquinas, porque eu vou baixar desse valor aqui, ó, que foi lançado, né? Então, eu faço um débito, receita de aluguel de máquinas, e faço um crédito, receita de aluguéis, certo? Aqui, desculpem, eu mostrei na tela da despesa, ó. A gente lançou a receita a crédito, certo? Aí, nós lançamos, agora a gente tem que baixar esse crédito que foi feito aqui, ó, receita de aluguel. Então, nós vamos lançar um débito, porque nós estamos diminuindo essa receita, que é algo que vai acontecer, é uma coisa estimada, e estamos passando a tratar um fato concreto, que já aconteceu, né? Então, a gente acredita a receita de aluguéis que vai lá para a minha conta de resultado. Então, percebem por que eu tenho que fazer esse reconhecimento lá no passivo? Porque depois, conforme for passando o tempo, conforme eu for entregando esse serviço, eu for prestando o serviço que eu fui contratado de fato, que isso for se concretizando, for acontecendo, isso vai se tornando algo real, algo palpável, então impacta diretamente no meu resultado. Então eu faço a baixa daquela estimativa, daquela projeção que eu fiz lá no passivo e aproprio isso para o meu resultado, reconheço isso para o meu resultado corrente, certo? A mesma coisa acontece para a apropriação da despesa, né? Então, a despesa com frete, né, eu faço o reconhecimento. Eu fiz, de fato, entreguei essa máquina, né, lá para o meu cliente, então eu já tinha feito o reconhecimento dessa despesa de frete aqui, só que agora, como se concretizou a apropriação da receita naquele mês, do mês anterior ou desse mês corrente, eu vou fazer a apropriação da despesa também, né? Então, conforme for acontecendo, eu for apropriando a receita, eu vou apropriando também as despesas, né? Então, pela apropriação da despesa, a gente faz o lançamento contábil dessa forma. Eu debito despesa com frete no resultado e vou creditar despesas com aluguel de máquinas de exercícios futuros, que é o que eu fiz aqui, certo? Eu tinha feito um débito, então esse valor de despesa estimada está lançado lá, né? E aí eu vou fazendo a apropriação dessa despesa também ao longo do tempo, conforme aquilo que foi combinado com o meu cliente for sendo entregue para ele, seja produto ou um serviço prestado, certo? Então, esses lançamentos de apropriação, eles vão ser lançados meses a meses, eles vão sendo, vai havendo uma repetição de acordo com o que for acontecendo, aquilo que foi previamente acordado lá no contrato, certo? Então, era dessa forma que era tratado, tá? Só que com a mudança em 2009 da Lei 11.941, que entrou em vigor, a gente teve essa mudança na nomenclatura
dos grupos do balanço patrimonial, né? A gente já estudou isso nas outras aulas e isso tem reflexos constantes na contabilidade, né? Então, um dos reflexos é a extinção do subgrupo resultado de exercícios futuros. Então, esse subgrupo que figurou no balanço até 2009, vejam, 76 até 2009, ele deixou de existir, né? Então, a gente teve uma mudança na nomenclatura das contas, a gente passou a ficar só com passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido, que é a estrutura que a gente está acostumado hoje, né? Que a gente trabalha, tem isso já consolidado hoje. Tá? Então, como a lei não cita mais o resultado de exercícios futuros como um subgrupo do passivo, ele deixou de existir. Então, foi extinto esse tratamento de resultado de exercícios futuros que era dado, né, até essa data. Então, vejam que quando a Lei 11.941, ela foi um dos instrumentos legais que ajudou o Brasil a fazer a convergência aos padrões internacionais, né? Então, essa adaptação das contas, dos subgrupos do ativo e do passivo, né? Toda essa reformulação que foi feita, a gente fez tendo por objetivo esse diálogo, essa convergência mesmo aos padrões internacionais. Então, usando o mesmo grupo de contas que a maioria dos países no mundo utiliza, né? Então, a partir de 2009, nós não tratamos mais, então, de contabilização de resultado de exercícios futuros. A gente não usa mais, então, esse subgrupo de contas, certo? E aí, como que fica os saldos que a gente tinha lá nos balanços em dezembro de 2008? Né, a gente teve que fazer uma reclassificação para o passivo não circulante desses resultados de exercícios futuros em uma conta chamada receita diferida, né, uma conta que representa a receita diferida. Então, quando a gente usa esse termo diferida, né, o tributo diferido, a receita diferida, é algo que vai ter reflexo em vários exercícios futuros, né? Então, não impacta em um único exercício. Então, é um fato que aconteceu, mas que ele vai reverberar por vários anos aí, né? Então, vai ter implicações técnicas, econômicas, financeiras para a empresa por mais de um exercício social. Tá? Então, quando a gente usa esse termo diferido, a gente está querendo dizer isso, que é algo que ainda vai acontecer ou que vai refletir futuramente no patrimônio da empresa, certo? Então, esse registro de saldo, né, que teve que ser feita essa mudança na nomenclatura e no tratamento desses saldos, e aí a gente deixou de fazer essa contabilização, a gente usou lá como receita diferida e custo diferido até encerrar esses saldos, certo? Então, esse foi o tratamento contábil que foi dado a partir da Lei 11.941 de 2009, certo? Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? É importante a gente conhecer e ter essa compreensão de que a contabilidade, como nós somos uma ciência social aplicada, a gente lida com as realidades econômicas, com a situação econômico-financeira das entidades, ela muda de acordo com as mudanças que ocorrem na sociedade. Então, a gente teve essa perspectiva, essa onda aí, né, mundial de tentar dialogar contabilmente em uma única linguagem, né? Então a legislação brasileira acompanhou essa onda, né, e deu suporte para que isso acontecesse de fato, né? E aí existem ônus e bônus para isso, né? Então essas mudanças, a gente tinha essa conta de resultado de exercícios futuros não era à toa, né? Isso ajudava muito no reconhecimento e na contabilização dos fatos para essas atividades específicas que fazem a comercialização antecipada e que futuramente vão ter que entregar bens ou serviços e não devem algo em espécie, né, para esses credores. Então, era um tratamento diferenciado, específico para atividades que tinham essa situação na sua realidade, no seu dia a dia, né? Então, com a mudança
para as IFRS, nós fizemos essa convergência aos padrões internacionais, essa conta deixou de existir. Então a gente passou a dar tratamentos diferenciados para essas situações, né? Então, mas é importante essa aula, é importante que vocês conheçam que isso aconteceu, né? Houve esse tratamento de longo prazo, de longa data, né, na contabilidade, e isso foi modificado, foi mudado em função dessa não ser a prática da maioria dos países, né, e o IASB, que é o responsável por emitir as normas internacionais de contabilidade, não tem esse tratamento, então naturalmente os países que seguem essa linha não vão adotar esses procedimentos. Então, quem faz investimento no Brasil precisa conseguir entender, interpretar quais são as bases que a contabilidade brasileira utiliza, quais são as contas, né, que a gente utiliza e por que a gente segue tais fatos, reconhece tais fatos de tal forma, né? Então, a nossa prática, ela precisa dialogar, ela precisa ser harmonizada, harmônica, né, com os padrões internacionais. Então, pensando que a maioria dos países, e acho até um pouco utópico, devem seguir uma linha tênue, uma linha muito próxima de tratamento dos fatos, né, para a gente não ter o Brasil faz de uma forma, os Estados Unidos faz de outra, né, a Europa faz de outra. Isso é confuso para o investidor, é confuso para os stakeholders, para os usuários da informação. Então, a gente fazendo essa convergência, os benefícios são que a gente consegue dialogar em uma linguagem padronizada, digamos assim. Claro que respeitando algumas particularidades dos países, mas em geral o que se busca sempre é tentar usar as mesmas bases, seguir as mesmas premissas para fornecer uma informação cada vez mais útil e capaz de influenciar a tomada de decisão, tá? Então, é nessa perspectiva que essa temática se insere, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula, né? Não esqueçam de curtir, comentar o que mais chamou a atenção de vocês nessa aula, para a gente poder avançar. Leiam a apostila que está lá no Jacad para complementar o aprendizado, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.